Olá, caros amigos e irmãos. Aqui quem fala é Leandro Dalla. Continuando a nossa série sobre louvor congregacional, vamos examinar uma questão de suma importância. Um erro muito comum é pensar que qualquer pessoa pode participar na direção do louvor congregacional. Mas a serva do Senhor Ellen White escreveu: coisa alguma há mais ofensiva aos olhos de Deus do que uma exibição de música instrumental ou vocal, quando os que nela tomam parte não são consagrados. Apesar de se referir à música instrumental, o princípio apresentado aqui pode perfeitamente ser aplicado à música vocal. Não há coisa mais ofensiva ao Criador do que um louvor congregacional ser dirigido por pessoas que não são consagradas. Tomando este princípio como base, o Manual da Igreja estabelece a seguinte diretriz: a Igreja tomará grande cuidado na seleção dos líderes da música, escolhendo apenas aqueles que são inteiramente consagrados. O que é ser consagrado? Não é ser uma pessoa perfeita, mas uma pessoa dedicada ao Senhor, submissa à vontade de Deus, alguém que mantém uma comunhão diária e pessoal com o Criador por meio do estudo da Bíblia e da oração particular. Se alguém não é consagrado a Deus desta forma, não pode liderar a igreja no louvor ou em qualquer outra área, pois não está bebendo da fonte de toda sabedoria, não está recebendo a influência do Espírito Santo e, portanto, não poderá conduzir a igreja a uma verdadeira experiência de adoração. Cristo deixou muito claro: porque sem mim, nada podeis fazer. E o que significa nada? Ora, nada é nada. Então pergunto: alguém que não mantém comunhão diária e particular com Cristo está capacitado para fazer alguma coisa, a conduzir a igreja no caminho certo? Cristo disse que não. Cristo disse que nada podemos fazer sem Ele. Como não conhecemos a vida particular da maioria das pessoas, o meu apelo é muito direto e específico a você que me ouve. Se sua vida não está sendo consagrada a Deus dessa maneira, hoje é o dia de mudar essa condição. A porta da graça está aberta a todos nós. Ainda dá tempo. Comece agora a estudar sua Bíblia. Comece a passar tempo com Deus em oração todos os dias no seu lar. Agora, se você não deseja fazer isso, ou se você não consegue encontrar tempo em sua agenda diária para isso, não ofenda mais o Criador. Se recuse a participar da direção do louvor congregacional. Não precisa explicar o motivo, apenas seja honesto com Deus. O documento oficial de música da Divisão Sul-Americana orienta assim: a vida daqueles que aceitam essa responsabilidade deve ser tão consagrada como sua própria mensagem. É preciso primeiro receber, para depois oferecer. É preciso ter um compromisso pessoal com a mensagem, para depois poder transmiti-la. É preciso ter um encontro pessoal com Deus, para então reconhecer sua santidade. Veja como isso é sério. Ainda neste contexto de consagração, gostaria de dar mais um conselho. Evite a participação de cantores ou instrumentistas que não são adventistas. Aqueles que não professam a nossa fé, mas que desejam nos fazer uma visita, participar de nossos cultos, serão sempre muito bem-vindos às nossas congregações. Ficaremos felizes em recebê-los. Há casos em que visitantes não adventistas, principalmente aqueles que estão frequentando a igreja há algum tempo, se dispõem a ajudar na direção do louvor congregacional, seja cantando ou tocando um instrumento. E são até talentosos, têm capacidade técnica para fazê-lo, são excelentes cantores ou instrumentistas, mas são consagrados ao Senhor e à sua igreja? Devemos agradecer-lhes pela boa vontade em nos auxiliar, mas gentilmente devemos recusar. Muitos acreditam que isso é preconceito ou presunção de nossa parte, e aqueles que têm essa opinião pensam assim justamente porque não compreendem o que é um culto de adoração ao Criador. Pensam que se trata de um mero evento, para o qual podemos contar com a participação de qualquer pessoa que se dispuser a ajudar. Afinal, pensam eles, é só um evento, nada mais. Mas culto não é evento. Aqueles que estão dirigindo o culto, incluindo o momento dos cânticos, não são promotores de eventos, não são apresentadores de auditório, não estão ali para entreter a igreja, mas para conduzi-la a uma verdadeira experiência de adoração ao Criador. São pessoas que, de uma forma ou de outra, representam uma influência aos demais e estão à frente como representantes da igreja. Daí a importância, como vimos, de serem consagrados a Deus. Daí entendemos porque essa ausência de consagração ofende tanto a Deus.
Como podem pessoas que não são comprometidas com a fé adventista, pessoas que não compreendem ou não aceitam os princípios adventistas, inclusive aqueles voltados ao louvor e adoração, como podem essas pessoas liderarem o povo de Deus no culto? Como podem conduzir pessoas a adorarem um Deus que eles próprios ainda não conhecem ou não obedecem? Como podem conduzir pessoas com o espírito correto, seguindo os princípios e doutrinas da Igreja Adventista, se eles não aceitam esses princípios e doutrinas? Portanto, é sem sentido. Mais do que sem sentido, é uma ofensa a Deus que uma pessoa não consagrada e não comprometida com a Igreja assuma essa função de conduzir, de dirigir, de liderar o povo no louvor ao Senhor. Veja o que mais o Manual da Igreja orienta. A Igreja deve exercer cuidado ao escolher os membros do coral e outros músicos para que representem corretamente os princípios da Igreja. Pode um músico não adventista representar corretamente os princípios adventistas? Obviamente, não. Veja o que o documento oficial de música da Divisão Sul-Americana orienta também. O músico deve estar em harmonia com as normas da Igreja, vivendo os princípios de mordomia cristã. E lembre-se que mordomia cristã não se refere só a questões financeiras, a dízimos e ofertas, mas a mordomia ou fidelidade envolve uma série de áreas, e sendo membro ativo de uma igreja local. Portanto, de acordo com as diretrizes oficiais da igreja, uma pessoa que não é membro da igreja não pode oficiar em nossos cultos. Com muito carinho e respeito aos nossos visitantes que vêm de outras denominações, não permitamos que participem como dirigentes no louvor, seja cantando, seja tocando um instrumento. Ali devem estar pessoas consagradas a Deus e comprometidas com a fé e os princípios do movimento adventista. Aqui encerramos mais um vídeo da série. Nos vemos no próximo. Até lá!